Olá, salve, salve, família do Grupo Metanoia. Aqui quem fala é o professor Michael Oliveira. Muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez, gravando esse áudio e compartilhando alguns conhecimentos e também estar tendo o prazer dessa experiência de saber que os áudios aqui do Grupo Metanoia têm alcançado a tanta gente, têm abençoado a tantas famílias. Eu fico muito feliz em Deus, saber que de alguma forma estou sendo útil ao reino e estou cumprindo o objetivo para qual eu nasci, ajudarmos a melhorar a vida das pessoas. E o desafio de hoje é falarmos sobre ressurreição. Mas antes de entrarmos especificamente no tema ressurreição, eu gostaria de trazer um breve resumo sobre a morte. Afinal de contas, para ver ressurreição, a gente tem que partir do princípio de que alguém morreu, que é um estágio antagônico à ressurreição, à própria morte. Então eu gostaria de trazer algumas definições, mesmo sabendo que existem alguns mistérios que povoam o intelecto, o imaginário do ser humano. E um deles é a morte, e o outro, como eu falei, essa antagonia ou contraponto é a ressurreição. Nós sabemos que não é fácil para ninguém pensar sobre isso, sobre a morte, principalmente. Aliás, só se pensa sobre ela quando está bem próximo, né? Muitas vezes nós vivemos a nossa vida de forma dissoluta e começamos a refletir sobre ela. O texto bíblico até vai dizer que há mais sabedoria e somos acrescentados onde há luto do que onde há festa, porque ali existe reflexão. Então, esses são dois temas preferidos e exaustivamente pesquisados e debatidos por filósofos, psicólogos, parapsicólogos, cientistas e teólogos, porque eles estão no campo do metafísico e do sobrenatural. Não são explicados naturalmente, e o que o homem não entende fascina-o, levando a uma pesquisa mais elaborada. Enquanto um leva o ser humano ao desânimo, angústia, incerteza e clara rejeição, que é a morte, o outro traz alento, esperança, refrigério e tem total aceitação, né? Para muitos aí a questão da ressurreição. Então, resumindo aqui um pouquinho a morte, eu gosto muito da definição do Louis Beckhoff. Ele diz o seguinte: a morte não é uma cessação da existência, mas uma disjunção das relações naturais da vida. A vida e a morte não são antagônicas entre si, como ocorre com a existência e a não existência, mas são mutuamente opostas, somente como diferentes modos de existência. É deveras impossível dizer exatamente o que é a morte. Falamos dela como a cessação da vida física, mas então surge imediatamente a pergunta: o que é precisamente a vida? E não temos resposta. Não sabemos o que é a morte em sua essência, mas a conhecemos somente em suas relações e ações. A experiência nos ensina que onde estas são separadas e cessam, a morte entra. A morte é um rompimento das relações naturais da vida e pode-se dizer que o pecado é por si mesmo a morte, porque representa um rompimento das relações vitais do homem criado à imagem de Deus com seu Criador. Significa a perda dessa imagem e, consequentemente, perturba todas as relações da vida. Esse rompimento também se dá na separação de corpo e alma, chamada morte física. Então, o fato é que a morte é uma realidade para todo ser humano, é um destino implacável e sem negociação, pois ela não escolhe posição financeira, cor, sexo, raça, patente, religião ou qualquer outra coisa. Ela é um inimigo antigo que há tempos o homem vem tentando por seus próprios meios livrar-se. Ela está presente em todas as culturas, desde as mais remotas às atuais, como um mal indestrutível que deve ser simplesmente aceito. No entanto, grandes culturas, entre elas a principal, a egípcia, desde os primórdios, você já deve ter estudado bastante sobre o povo egípcio ali, e eles assim, sepultavam, né, principalmente os faraós, sepultavam em grandes túmulos, porque eles acreditavam nessa vida após a morte, inclusive sepultavam os seus
servos ali, junto com os senhores, com utensílios, com móveis, com muitas joias, inclusive, diziam que após a morte esses servos continuariam servindo os senhores ali dentro do túmulo e foram sepultados. Então existem até hoje grandes pesquisadores estudando naquela região do Egito ali e com grandes descobertas com relação a essas crenças sobre a forma como eles tratavam os mortos. E nessa pequena definição sobre a morte, para a gente encerrar e falar sobre de fato o assunto que estamos falando sobre ele, eu queria destacar aqui alguns aspectos da morte, né? A morte biológica. De modo simples, podemos afirmar que é a separação entre o corpo e a alma. Para muitos pensadores, o corpo é a prisão da alma. Com a morte ocorre a sua libertação. Esse era o pensamento de um filósofo, Platão. E para outro filósofo, o seu servo ali, o seu aluno, o seu discípulo, que era Sócrates, ele tinha a morte como um sonho eterno, no qual não há mais dor e sofrimento, e ele até desejou a morte, chegando a beber cicuta, você já deve ter ouvido falar nisso, uma espécie de veneno para apressar a sua ida. E para os esotéricos é apenas uma passagem de um estado para outro. Para Jó, Davi, Paulo e todos os crentes, é estar na presença de Deus. É um aspecto da morte, a morte biológica. E a morte espiritual, nós podemos dizer que enquanto na morte física ocorre a separação entre o corpo e a alma, na morte espiritual a separação entre o homem e Deus, por toda a eternidade. Por isso a morte espiritual é também chamada de segunda morte, a morte eterna. E o pecado ele está intimamente ligado a essa morte, embora também tenha forte influência sobre a biológica. Se o homem não se arrepender, além de perder a vida no plano físico, perde também no plano espiritual, ficando por todo o tempo do plano eterno afastado da presença do Senhor. Essa, na minha humilde opinião, é a pior morte que pode haver. É a morte espiritual. E alguns símbolos da morte. Em muitas culturas, cada cultura trata a morte de uma forma, né? Nós temos aí algumas imagens que ficam na nossa mente. Aquela figura esquelética, envolta de um grande macacão preto, sabe? Com uma grande foice afiada. A simbologia é o que primeiro nos vem na mente sobre a morte. E para a gente terminar a definição sobre ela aqui, a morte na Bíblia. O tema do início ao fim está ali, entrelaçado na Bíblia, a Bíblia falando sobre a morte. Pelo pecado ela entra em Gênesis, pelo pecado e pelo sangue do Cordeiro ela será totalmente destruída no Apocalipse. No Antigo Testamento ela é vista como separação entre alma e corpo, e o veículo que conduzia o homem ao mundo invisível. Não havia uma compreensão detalhada sobre ela, eles sabiam de sua existência, sabiam também que teriam que enfrentá-la. No Novo Testamento o tema é retomado, porém com maior amplitude. Nessa época já havia muitos conceitos sobre a morte oriundos da mitologia grega e crenças de vários povos, inclusive dos próprios judeus. A morte é retratada como o último inimigo a ser vencido, embora já tenha sido derrotada por Cristo na cruz do Calvário, ainda tem poder sobre o homem. Essa é uma pequena definição sobre a morte. E falando sobre ressurreição, que é uma doutrina fundamental bíblica, pois é a esperança dos salvos em Cristo, que não ficarão para sempre habitando o mundo dos mortos. Nós até temos como referência aí, eu gosto muito da carta de Paulo aos cristãos de Corinto, no capítulo 15. Existia uma dúvida muito grande com relação à ressurreição de mortos. O capítulo 15 até vai tratar de ressurreição do corpo. Eu quero te recomendar você ler aí os 58 versículos do capítulo 15 e teremos muitos assuntos ainda para falar sobre a ressurreição, que é um tema muito abrangente, mas temos também referências na Bíblia de pessoas que morreram e ressuscitaram. Um dos casos é Lázaro, a filha de Jairo, Dorcas, a Tabita, lá de Atos 9:36, o filho da viúva de Naim e outros semelhantes. Todos esses certamente ressuscitaram e tornaram a viver. Para o áudio não ficar muito extenso e grande, eu encerro por aqui
e vamos dar continuidade. Um grande abraço a todos, que Deus continue a abençoar a sua vida.